Olá, dando continuidade à nossa aula de processo penal sobre medidas cautelares pessoais, vamos discorrer ainda sobre algumas características das medidas cautelares como um todo. Bom, é importante nós frisarmos que para parte da doutrina, Ferraioli, por exemplo, a aplicação de uma medida cautelar, ela vai contra a presunção de inocência, vai contra a não culpabilidade. Essa ideia, porém, não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal entendem que é possível sim a aplicação de medida cautelar com a ideia de se proteger, de se resguardar a efetividade do processo. Não há uma relação com a culpabilidade e não pode haver também uma relação com punição, com a ideia de uma condenação antecipada, um cumprimento antecipado de pena, ok? Ainda é importante falarmos sobre requisitos para a aplicação de uma medida cautelar. Por exemplo, nós temos 3 grandes requisitos: o fumus boni iuris, também conhecido como fumus comissi delicti, que é a possibilidade, a probabilidade, melhor dizendo, de que realmente há um crime, há um delito que precisa ser apurado. Então, essa aparência mínima deve existir. Temos ainda o periculum in mora, ou periculum libertatis, que é a demonstração de que há realmente um perigo. O estado de liberdade do agente, do réu, do investigado, apresenta perigo para a efetividade da aplicação da lei penal, da instrução penal, da investigação criminal. Além desses 2 requisitos, nós temos também o grau de suficiência que deve ser demonstrado, ou seja, a medida cautelar deve se mostrar como adequada, necessária, suficiente. Dentro desse raciocínio, nós podemos falar ainda do princípio da homogeneidade. O que seria isto? É a necessidade de que haja uma relação entre a aplicação da medida cautelar e eventual sentença penal condenatória. Exemplo: no caso de um furto simples, cuja pena máxima prevista é de 4 anos, não há que se falar, a princípio, em uma prisão processual neste caso, porque ainda que o réu venha a ser condenado na pena máxima prevista de 4 anos, conforme as regras do Código Penal, o regime a ser aplicado neste exemplo será o aberto, ou seja, não haverá uma privação da liberdade, apenas uma restrição da mesma. Então, perceba que eventual prisão processual, ela é incompatível, ela não guarda uma coerência com eventual sentença penal condenatória. Guarde bem isto. Falando sobre prisões cautelares, porque as medidas cautelares são as mais diversas. Um gênero é a prisão cautelar, que se divide em, que pode ser a prisão em flagrante, que tem natureza pré-cautelar, porque dela pode-se emanar outras medidas cautelares, a prisão preventiva, e tanto a prisão em flagrante como a prisão preventiva são previstas no Código de Processo Penal, assim como a prisão domiciliar cautelar, que para alguns nada mais é do que uma forma de execução da prisão preventiva, e a prisão temporária, que tem um regramento próprio, tem uma lei específica que trata desse instituto, que será oportunamente visto. Continuando ainda a falar sobre a prisão, devemos lembrar que, conforme o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, reproduzido no artigo 283 do Código de Processo Penal, a prisão em nosso ordenamento é exceção, a regra é a liberdade. Tanto que nos é dito e garantido que ninguém será preso, salvo, ou seja, há uma regra de liberdade, salvo em caso de flagrante delito, ou prisão determinada por uma ordem escrita de autoridade judicial competente, que é aí onde nós falamos da prisão preventiva,
da prisão temporária, que precisam ser determinadas pelo magistrado e jamais de ofício, como nós veremos. Ok? Então guarde bem isto. A prática de um crime ou a gravidade em abstrato da prática de um crime não autoriza por si só uma prisão processual. E, logicamente, temos a prisão-pena, que é aquela que determina a punição e visa ainda a ressocialização de alguém condenado com o trânsito em julgado. Ou seja, é a aplicação do ius puniendi estatal. Ainda falando sobre sobre as prisões, sobre as medidas cautelares que recaem sobre o indivíduo, importante a regra do artigo 283, muito importante, parágrafo 1º, que nos diz que nenhuma medida cautelar pode ser efetivada para os casos em que o crime investigado, processado, não preveja pena privativa de liberdade. Então, se a pena combinada em abstrato para determinado tipo penal, seja, por exemplo, a pena de multa, ou como nós temos no artigo 28 da Lei de Drogas, advertência, prestação de serviços, não há que se falar em medidas cautelares. Isso está determinado no parágrafo 1º do artigo 283 do Código de Processo Penal. Importante ainda nós falarmos agora de uma maneira mais detida da prisão em flagrante, cujo regramento está entre o artigo 301 e 310 do Código de Processo Penal. A prisão em flagrante, ela decorre de um ato, de uma situação, de uma circunstância, qual seja o momento, a realização de um crime, ou logo após a realização de um crime. A prisão em flagrante ela não decorre de uma ordem estatal, de uma ordem judicial. Não há necessidade, e é incompatível a necessidade de uma ordem judicial com a prisão em flagrante. Até mesmo porque o nosso ordenamento permite que ela seja realizada por qualquer cidadão, qualquer do povo, esse é o termo legal. E deve ser realizada pelos agentes de segurança pública, pelos agentes policiais. Flagrante, a expressão flagrante, denota algo que está queimando, está acontecendo. E ela é necessária justamente para se evitar a violação do bem jurídico, a perda do bem jurídico. E ela é muito importante em nosso ordenamento. Porém, como eu já disse, ela não tem um fim em si mesma. Ela ocorrendo, sendo legal, ela converter-se-á em outra medida cautelar, ou uma liberdade provisória, a depender das circunstâncias. Lembrando que, para que uma prisão em flagrante seja convertida em uma prisão preventiva ou temporária, existem requisitos. E volto a dizer, a gravidade em abstrato do crime por si só não permite essa manutenção da prisão. Então a prisão em flagrante, ela pode-se dizer que ela é efêmera, porque ela não pode perdurar no tempo. Uma vez que o indivíduo está custodiado em virtude dessa situação, ele deve ser apresentado à autoridade policial, que inclusive pode autorizar a libertação, a liberdade, por exemplo, sob fiança. A nossa lei prevê que, em casos de crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos, a autoridade policial pode determinar a fiança, que é uma medida cautelar. Mas, passada essa situação, se não for o caso de imediata liberdade, deverá ser apresentada à autoridade judicial, ao magistrado, o qual, analisando essa prisão, ele deve chegar na seguinte conclusão. Ou ele concluirá que trata-se de uma prisão ilegal,
e deverá imediatamente relaxar esta prisão, e o termo correto é este, relaxar. Então, só se fala em relaxamento da prisão em caso de ilegalidade. Não sendo este o caso, deverá o magistrado, então, analisar se deve se aplicar alguma medida cautelar, fiança, restrição da liberdade, monitoramento eletrônico, se é o caso de uma liberdade provisória com ou sem fiança, ou, se provocado pelo órgão acusador, Ministério Público, ou pela autoridade policial, estando presentes os requisitos do artigo 312, ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Essa é a dinâmica básica que ocorre nesses casos. A lei me diz que eu tenho alguns tipos de flagrantes. Então, lá no artigo 301, no seu parágrafo 1º, 302, parágrafo caput, vai dizer que considera-se em flagrante delito quem? Aí eu tenho 4 incisos. O inciso 1 e o inciso 2 trata do chamado flagrante próprio, que ocorre quando alguém está cometendo a infração penal e é surpreendido, ou acaba de cometê-la. Esse é o flagrante próprio. O chamado flagrante impróprio é aquele, conforme o inciso 3, que ocorre quando o agente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Por fim, o inciso 4 me traz o chamado flagrante presumido, que diz que aquele que é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Lógico que é necessário um cuidado maior quando se fala em flagrante presumido ou impróprio, para que não ocorram injustiças. Uma vez que o indivíduo ele não é surpreendido na prática do crime, mas em situações que levam a crer, levam a acreditar que ele tem relação com a autoria do crime. Ok? É muito importante entender essa dinâmica. Além dessas situações previstas na lei, nós temos ainda alguns outros tipos de flagrantes. Por exemplo, o chamado flagrante esperado, que é aquela situação em que o poder público toma conhecimento de que um crime acontecerá através da chamada denúncia anônima, que tecnicamente não é uma denúncia, mas uma notícia. Então a autoridade se põe à espera da ocorrência do crime. E ocorrendo, essa chamada, nesse contexto de tocaia, podemos usar essa expressão, a autoridade policial então atua e impede a realização do crime. Isso é possível, é legal, é reconhecido pelo nosso ordenamento. Existe também o chamado flagrante preparado ou provocado, que por sua vez não é legal, onde a autoridade policial ela cria um ambiente, ou qualquer outra autoridade, cria um ambiente de crime, motivando, instigando o agente a cometê-lo. Então estamos diante de um chamado crime impossível, porque desde o início o bem jurídico não está correndo risco. A antiga súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, uma das primeiras lá da década de 60, vai me dizer que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. E por que não há crime? Justamente porque o bem jurídico tutelado não correu risco, porque a autoridade policial criou a situação de forma a impedir, impossibilitar a consumação do delito. Temos também o chamado flagrante prorrogado, ou protelado, ou retardado, que se trata aqui de uma mitigação do princípio da obrigatoriedade, segundo o qual a autoridade policial deve agir ao presenciar um delito. Bom, nesse caso, a autoridade policial, ela percebendo, presenciando um delito, ela não age, mas ela aguarda com o fim de obter mais provas, um melhor conjunto probatório,
ou com o fim de identificar outros autores, coautores daquele delito. Nós temos na nossa legislação, por exemplo, a chamada ação controlada prevista na lei de crimes organizados, também na lei de drogas, onde é possível então essa preparação, onde a autoridade, sabendo que o crime ocorrerá, se coloca à espreita. O crime acontece, mas ela não intervém, ela acompanha o criminoso para perceber, encontrar outros criminosos ou um conjunto probatório ainda mais elaborado. Isso é possível, ok? Então, mitiga-se nesse caso o princípio da obrigatoriedade e a autoridade não intervém quando imediatamente quando o crime inicia a sua ocorrência, ok? Para encerrarmos essa breve análise da prisão em flagrante, quando falamos em flagrante em crimes continuados ou crimes permanentes. No crime permanente, o flagrante ele ocorre, é possível a sua ocorrência em todo o tempo em que o crime está se protraindo, o resultado está se protraindo no tempo. Um exemplo nítido de crime permanente é o sequestro, a extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está em cativeiro, o crime está ocorrendo. E em todo tempo é possível a prisão em flagrante. Dentro desse contexto, eu me esqueci de enfatizar o seguinte, que o flagrante ele não tem um período em que ele pode ou não acontecer. De tal forma que é possível, eventualmente, um flagrante, mesmo dias após a consumação do crime. Em casos, por exemplo, de perseguição, o código vai me dizer que enquanto a perseguição está acontecendo, o flagrante está sendo operado, possibilitado. Então imaginemos uma perseguição de 3 dias, onde os meliantes saem da estrada, entram numa mata e a polícia está à perseguição. Em todo o tempo, havendo a apreensão, estará caracterizado a prisão em flagrante. Voltando para as espécies de flagrantes, ainda falando no contexto de crime habitual, que é aquele crime onde se exige a habitualidade. Okay? Há quem defenda que nesse tipo de crime não seria possível a prisão em flagrante, uma vez que não seria possível se averiguar aquele interstício habitual, mas isso não prevalece. Se entende sim na possibilidade da prisão em flagrante do agente que exerce essa intenção de profissionalismo em caso de crimes habituais. Encerrando, quando nós falamos em flagrante, devemos lembrar dos crimes de ação penal privada e ação penal condicionada à representação. Nessas situações, havendo a apreensão do agente, para que a autoridade policial elabore a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante e mantenha a custódia deste elemento, é necessário, se for uma ação penal privada, a manifestação da vítima para que tal ocorra, ou em caso de ação condicionada, a representação da mesma, da vítima, para que então essa coerção permaneça, essa custódia permaneça e siga aí o que a lei determina, a apresentação à autoridade policial, à autoridade judicial. Caso não haja essa manifestação, não há que se falar em custódia em prisão em flagrante. Ok? Daí porque a importância, por exemplo, da não aplicabilidade da Lei 9.099 em casos de violência doméstica, regulados pela Lei Maria da Penha, em algumas outras situações. Então, com isso, nós temos essa breve análise da lei da prisão em flagrante e também de características gerais das medidas cautelares. No próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre prisões. E lembrando que temos aí na legislação questões que envolvem crimes de trânsito, questões que envolvem a lei de drogas, atinentes ao flagrante, mas o básico nós comentamos aqui para esclarecer esse ponto tão importante no estudo do processo penal.